Ah, começou. Então, pessoal, muito boa noite. Bem-vindas, bem-vindos à aula 10 da disciplina Literatura Infantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Canindé. Essa é uma disciplina ofertada na licenciatura em Pedagogia. E, além dessa turma, nós também temos aqui diversas pessoas de vários lugares do Brasil, de várias instituições que se inscreveram para esse papo, para essa conversa, essa aula, essa troca que teremos hoje sobre poesia, infância e educação literária, com os queridos Léo Cunha, Helder Pinheiro e Guimar Dantas. Eu vou apresentá-los rapidamente, tá bom? Para que a gente aproveite o tempo ouvindo eles, que é bem melhor. Mas vamos começar com a Guimar. Guimar Dantas é jornalista, roteirista, escritora e doutoranda em letras na Universidade de São Paulo, USP. Tem 11 livros publicados e foi finalista do Prêmio Jabuti pela editora Senac São Paulo. Publicou A Arte de Criar Leitores, Reflexões e Dicas para uma Mediação Eficaz, em 2019, e o Rotas Literárias de São Paulo, em 2014. O Helder Pinheiro é graduado em Letras pelas Faculdades Integradas de Uberaba, é mestre em Literatura Brasileira, também pela USP, e doutor em Literatura Brasileira por lá também, e pós-doutor pela UFMG. Atualmente, ele é professor titular em Literatura Brasileira na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e tem uma vasta experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, e atuando, pesquisando, principalmente os seguintes temas: literatura e ensino, poesia, literatura infantil e literatura de cordel. Além disso, Helder também é membro do GT Literatura e Ensino da Ampol. E o nosso amigo Léo formou-se em jornalismo em 1991, no ano que eu nasci, Léo, e em publicidade e propaganda, 2 anos depois. Pela PUC de Minas. É mestre em Ciência da Informação pela UFMG e doutor em Artes pela EBA, a Escola de Belas Artes da UFMG. Escreveu mais de 60 livros, entre literatura infantil e juvenil, crônicas e poesia, e também publicou contos e poemas em diversas antologias. Seus livros receberam diversos prêmios no campo da literatura infantil e juvenil, entre os quais o João de Barros, Jabuti, Nestlé, Finilige, Biblioteca Nacional, Adolfo Eisen, Concurso Nacional de Histórias Infantis do Paraná. E também já traduziu mais de 30 livros de literatura infantil e juvenil do inglês e do espanhol. Eu poderia gastar muito mais minutos aqui falando de Guimar, de Helder e do Léo. Todos eles fazem parte, de algum modo, muito especial da minha história como professor e da minha história como leitor, e é uma alegria imensa tê-los aqui reunidos para falar sobre algo tão caro e tão marcante para cada um de vocês, que é poesia, infância e educação literária. Então, vamos começar. Vocês decidem entre vocês quem é que começa, tá? Eu estou aqui já com a apresentação do Helder, a da Guimar, e fiquem à vontade. A gente vai começar com cada um de vocês se apresentando individualmente pelo período, né, de 20 a 30 minutos, e em seguida a gente passa às perguntas e aos comentários do público, da galera que está aqui presente. Então, nossa previsão de encerramento é às 8h10.
Eu acho que é você que decide. Você que é o coordenador do evento. Você vem dar essa bucha pra gente, meu filho? Ó, você devia ter Né? tirado num palitinho aí, alguma coisa, né? Porque tá assim, né? Eu tô aqui olhando o Helder, tô olhando o Léo, falar, ai, Jesus amado. Falar depois deles Então, é Helder, complicado também, né? vamos começar com o Helder, então, pode ser? Ai, Helder. Olha lá, viu? Helder, comece Vamos lá. você, Eu já estou realmente. abrindo aqui, tá, Helder, a sua apresentação Daqui a e pouco. vou projetar, tá? Tá, só a primeira página, por enquanto. Bom, Só a então vamos começar primeira, com os beleza. mais velhos, né? É o seguinte, boa noite a todos. Eu fiquei muito feliz desse convite, por várias coisas. Primeiro que eu sou cearense e nasci numa cidade aí perto de Canindé, uma cidade chamada Capistrano. E a minha família, a família do meu pai, veio toda de uma região aí próxima do Canindé. E tinha até um apelido na família que eu nem vou dizer aqui. O Canindé, para quem não é cearense, é uma cidade que tem um grande movimento em homenagem a São Francisco de Assis. Então, eu lembro agora minha mãe, não posso nem falar muito para não me emocionar, que eu fui com ela ao Canindé mais de uma vez, e ela foi ao Canindé dezenas de vezes na vida dela, que era uma grande devota de São Francisco de Assis. Então tem essa ligação. Quando isso é do Canindé, eu digo, papai, mas dia 24 de junho, mas tudo bem, não temos festa, vamos fazer uma festa aqui. A outra coisa que fiquei feliz é com relação ao IF, porque eu fui aluno da Escola Técnica Federal do Ceará, que era o nome anterior e na época só tinha em Fortaleza. E cheguei a fazer a metade do curso de turismo que tinha na Escola Técnica Federal do Ceará. Então, uma alegria reencontrar hoje o IF bem mais ampliado, bem espalhado pelo Brasil inteiro, pelo Ceará, e que foi uma escola fundamental para a minha vida. Assim, os quase 2 anos e pouco que eu estudei no IF ajudou a definir muita coisa na minha vida. Portanto, vamos cultivar o IF, vamos defender o IF, porque são escolas fundamentais para jovens como eu, na época, muito pobres, muito com situações difíceis na vida, de não ter dinheiro para pegar o ônibus para ir para a escola, mas o IF foi um lugar fundamental para a minha vida. Então, por isso também, eu estou muito feliz de estar aqui. E a outra coisa é falar de poesia infantil. E aí eu já entro no assunto. Eu dei um tema muito bem objetivo. Eu vou falar de 2 poemas da Cecília e, se der tempo, um do Elias José. Se não der, não tem problema. O meu contato com a poesia infantil foi tardia. Eu vim conhecer a poesia infantil como um conjunto de produção de autores na década de 80, quando eu morava em Uberaba, no cearense, que saiu em 78 para São Paulo, né, com grande parte da minha família, e fazendo letras, foi que eu tive uma cadeira com uma grande professora chamada Vânia Maria Rezende, que tem 2 livros fundamentais sobre ensino, sobre literatura infantil e seu ensino, e foi numa cadeira com a Vânia que eu conheci a poesia infantil. Então, eu não tive, na minha infância, acesso à poesia infantil, não tive acesso a livro na minha infância, mas eu tive acesso a uma coisa que circulava muito naquela região do Ceará, e que circulava muito nessa região aí perto de Canindé, de Capistrano para o Canindé, tem a Serra de Aratuba no meio. E o que era? A poesia oral. Eu sabia de cor, na minha infância, inúmeras cestilhas, embora eu não soubesse o que era uma cestilha. Eu sabia de cor inúmeros versos, porque o meu avô, analfabeto, a gente chegava a uma pessoa na casa dele, ele fazia um repente. O que era um repente? Depois eu fui ver uma quadrinha com o nome da pessoa. E eu me lembro disso, ele já velhinho fazendo isso. O meu pai sabia inúmeros versos de cor, e a minha mãe, que foi a primeira professora da região, sabia também dezenas de versos de cor. Então, a minha primeira poesia infantil vem da tradição oral.
vem da tradição oral. E era muitas vezes lúdica, era muitas vezes brincalhona. Por exemplo, o papai dizia um verso de uma cantadeira, que depois eu fui pesquisar, ela existiu. Eu achei que era invenção dele, mas ela existiu. Existiu uma violeira no Ceará, no início dos anos 20, que se chamava Zefinha, e o apelido dela era Zefinha do Chabocão. E ela foi cantar na região lá próxima de onde morava meu avô, e aquelas cantorias, ela cantou sozinha, cantoria de pé de parede, né? Você bota um tamborete ali, uma bandeja, e vai cantando, e as pessoas vão fazendo oferta, e ela ia improvisando, etc, etc. E o papai conta que quando chegou no fim da cantoria, ela contou o dinheiro e viu que não ganhou quase nada. E ficou zangada, aí pegou a viola de novo e fez um improviso esculhambando o dono da festa, que era assim: prefiro beber cachaça, tirar o gosto com bosta, fazer o que o povo gosta, me abraçar com Satanás, na casa do Duco Costa, o diabo é quem canta mais. Aí ele disse que isso foi uma festa, quer dizer, ela termina a cantoria sacaneando com o cara. Eu ouvia isso constantemente. Cestilhas, setilhas, quadras, sem esse nome. As pessoas chamavam tudo de poesia. A mamãe chamava muito de verso. Eu ia para as bodegas da região com meus irmãos, eu sou o irmão mais novo, de 7 irmãos, e era muito interessante, porque sempre rolava um verso. Eu chegava numa bodega como a do seu Luiz Saraiva, e ele sempre tinha um verso, ou outra pessoa para dizer para a gente. Eu me lembro de um que ele diz assim, que era uma adivinha, que a gente chamava lá de adivinhação. Quando eu vou, já vem de volta, não faço peso a ninguém. Quem com medo que eu levar, volta comigo também. Eu me lembro do meu irmão me ensinando um verso, que ele achava bonitinho dizer que eu era pequenininho, né? Ainda sou, e era o caçula dizendo o verso. E era um verso engraçado, que era assim: minha mãe teve 3 filhos, todos 3 interesseiros. Um deu para tocar sanfona, outro para bater pandeiro, e eu dei para beijar a moça, que é um serviço maneiro. Ou seja, muito antes de eu abrir um livro de poesia, eu tive uma experiência de oralidade. E é essa a minha entrada para a conversa com vocês, professoras, professores, que vão trabalhar poesia com a criança. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção, que a realização oral do poema é fundamental. Eu aprendi isso, não foi nos livros, eu aprendi isso muito na tradição oral. Depois eu fui estudar essas coisas, né? E aí até o primeiro livro que eu já mostrei, que eu li sobre isso, foi esse livro da professora Maria Antonieta Antunes Cunha, mãe do Léo, que é uma coisa importante que a gente chamar a atenção, trabalhos pioneiros, né? Que nos colocam diante das obras. A primeira coisa, a leitura oral. E a leitura oral precisa ser treinada. A gente não pode fazer uma leitura de um poema de qualquer jeito. Poesia sempre pede voz. E poesia para criança mais ainda. Poesia é oralidade. Então, quando for ler um poema para criança, treine a leitura. E leia com as crianças também várias vezes. E eu fiz uma experiência com o primeiro poema da Cecília, que eu vou falar, que eu conto essa experiência no meu livro Poesia de Aula, que foi com o livro, o poema Leilão de Jardim. Nessa época, em Minas, eu morei em Minas um bom tempo, ainda tinha escola normal. E eu dei aula para alunas da escola normal. E aí eu fazia experimento com as meninas. A gente saía e ia na mesma escola das freiras, onde eu trabalhava, a gente fazia treinamento com as crianças. E eu ia, levava as normalistas e a gente ficava treinando a leitura oral. E a gente fez uma leitura com Leilão de Jardim. E foi uma experiência com Leilão de Jardim, em várias turmas. E foi um negócio impressionante, porque o poema, à medida que vai sendo lido, ele vai encantando os leitores. Eu vou ler, então, o Leilão de Jardim, peço para passar aí já direto para o poema, e eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou ler o poema de 2 modos. Eu diria que um modo é um modo, assim, automático. E a gente lê, assim,
E quando eu tenho meus encontros com professores, meus alunos, a primeira coisa que eu faço é botar todo mundo para ler. E meu aluno vai treinar a leitura. Então, eu posso ler esse poema do seguinte modo. Quem me compra um jardim com flores, borboleta de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? O lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? A cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. Esse é um modelo de leitura que a gente escuta muito. Assim, rebatido. Parece que a pancada sempre na rima, e a rima, que é um recurso tão lindo, pode se tornar monótono. Então, a leitura visa a valorização das palavras, os ritmos, os andamentos. Quando eu tenho um quem no início, quando eu começo com pronome interrogativo, eu não preciso interrogar no fim da frase. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era. Uma estátua da primavera. Quem me compra este formigueiro? E este sapo, que é jardineiro? A cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. A gente lia isso 3, 4, 5 vezes com as crianças. E elas liam os fragmentos que elas mais gostavam. E um dia a gente propôs para uma turma fazer o seguinte: que outras coisas poderiam aparecer nesse jardim? Que outros bichos, que outros animais? E os meninos iam dizendo, e as estagiárias iam anotando no quadro. E a certa altura disse: vamos transformar essa sala nesse jardim. Quem vai ser o jardineiro? Quem vai ser a formiga? Né? Quem vai cantar? Quem é o grilo? E davam uma zoada danada. Mas aí os meninos começavam a se integrar e traziam outros bichos, outros animais. E disse: agora vamos encenar. E a gente encenava. Quem fala primeiro, quem não fala. A partir do poema. Não era necessariamente um jogral sobre o poema, mas é uma reinvenção brincante do poema. Eu me lembro de cenas, isso faz mais de 30 anos. E depois eu fiz outras experiências, inclusive aqui na universidade. Eu me lembro de cenas que no meio de uma coisa, apareceu uma menina, como se fosse aquela máquina de botar veneno nas coisas. Ela inventou na hora, e aí foi jogando veneno em cima das formigas, sem falar nada. E os meninos que eram as formigas começaram a cair no chão e a morrer. E aí protestavam porque não podiam botar aquele tipo de veneno e não sei o quê. Eles iam reinventando o poema. Depois a gente voltava e relia o poema de novo. E uma coisa que eu sempre gostava de dizer para as crianças e para os meus alunos: leia o poema para alguém da sua casa. Leia o poema, partilhe. Né? Não guarde essa experiência só para você. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Se vão trabalhar, trabalhe a leitura oral. Esqueçam os exercícios que às vezes os livros didáticos trazem. Muito mecânicos, às vezes, muito já tão estudado, eu mesmo já estudei tanto isso, voltado para gramática, voltado para questões, se esquece, às vezes, da sensibilização que o poema traz. Um poema como esse, ele como que educa a nossa sensibilidade para a percepção do mundo, para a percepção da natureza. Mas não faz isso de modo moralista. Não faz isso te dizendo o que você tem que fazer. É como se o poema nos ensinasse a olhar o mundo, a perceber o mundo de um modo diferente. E essa seria talvez a grande força da poesia.
educar a nossa sensibilidade. Eu leio esse poema há mais de 40 anos. E cada vez que eu leio, é como se ele estivesse brotando de novo dentro de mim, com todo o seu encanto. E é isso que eu peço aos professores. Leia o poema de modo gratuito. E a segunda coisa é leia constantemente. Não se forma leitor com um sarau só. Não se forma leitor com um projeto de leitura 2 meses e o resto do ano não se fez nada. Eu dei aula 13 anos no ensino fundamental e médio. Em Minas, em São Paulo e no Ceará. Todas as turmas eu dei aula, pelo menos uma vez por semana, eu lia um poema para os alunos. Todas. E quem foi meu aluno sabe que eu continuo fazendo isso também na universidade. É preciso cultivar a educação auditiva também, os ritmos da língua, as imagens, e de forma gratuita. O segundo poema que eu queria chamar a atenção, eu vou correr, o segundo aspecto é o da interação. O professor precisa buscar sempre um diálogo das crianças, dos leitores em geral. Nós estamos falando de poesia infantil, com o poema. E nesse diálogo, prestar muita atenção, ficar muito atento às conexões que as crianças fazem. Porque a gente tem o hábito de ir, muitas vezes, já com interpretações prontas e querer impor essas interpretações. Muda um pouco a sintonia. Lê, relê, conversa, escuta o que as pessoas têm a dizer, o que as crianças têm a dizer. Elas têm, às vezes, experiências belíssimas, fantásticas, que nós não temos mais, que nós não tivemos. Percepções de mundo, né? A partir para usar a estética da recepção, a partir do horizonte de expectativa delas. E elas precisam ser valorizadas. E é nesse sentido que eu vou contar, eu vou ler mais um poema, o segundo poema, da Cecília Meirelles, O Menino Azul, que eu considero um dos mais belos poemas da nossa poesia infantil. Esse eu fiz uma análise dele, nunca publiquei. Ele é perfeito do ponto de vista da construção sonora, sintática, paralelística. Ele é um poema, assim, de uma perfeição extraordinária e de uma beleza extraordinária. Eu vou ler o poema e depois vou contar uma história de uma orientanda minha de especialização com esse poema, que eu transformei depois num artigo, e depois esse artigo deu o título de um livro, que eu até mandei o link para o André, que pode baixar gratuitamente no site da editora da UFCG. Então, professor, deixa eu interromper o senhor um pouquinho. André, você está passando o slide, tem um pessoal comentando no chat, acho que o professor declamou o da Cecília, o leilão, e não entrou o slide aqui. Mas pode deixar, de qualquer forma, como eu estou falando do oral... Mas eu acho que o pessoal estava pedindo aqui, o André não está tendo acesso ao chat, por isso. Aqui eu tô vendo passando, não está passando não aí para todo mundo não? Agora mudou, agora sim, agora está no slide número 6, mas antes eu acho que não sei se era... Então eu vou então para o próximo poema e vocês me avisam se está aparecendo, tá bom? Tá ok, querido. Menino Azul. Agora, às vezes, é até bom só ouvir, viu, gente? Uma coisa importante, às vezes, é ouvir na poesia, né? Bom, eu vou ler, então, um poema e depois vou contar uma historinha e já termina a minha fala. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos, e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quem souber
de um burrinho desses pode escrever para a rua das casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler? Bom, uma aluna minha levou esse livro para uma turma de escola pública muito pobre aqui da cidade, isso há mais de 15 anos, num bairro chamado Pedregal. E as condições da escola eram tão difíceis que nem poder levar uma cópia ela podia. Ela teve que copiar o livro no quadro, né? E ela foi lendo o poema com os alunos, leu uma vez, duas vezes, e começou a ouvir as crianças. E a certa altura ela me disse: professor, depois de um certo momento, em vez de falar do poema, essa expressão dela, eles começaram a falar do preço do jumento. Quanto era o preço do jumento? E aí eu fiquei assim e tal, e eu disse: aí você encerrou a conversa? Ela disse: foi. Depois nós vamos voltar e você vai retomar essa conversa. E por que será que eles trouxeram o jumento para a história? Eram crianças pobres de um bairro considerado uma favela, cujos pais, tios, tinham jumentinhos, que todos os dias iam e vão, até hoje, para o centro da cidade de Campina Grande, recolher papel, recolher objetos, e voltam por esse horário. Por esse horário, eles voltam, passam aqui em frente à universidade e entram para o Pedregal. E aí ela voltou, leu o poema de novo e começou a valorizar a experiência deles. E quanto é que custa um jumento? R$20. E por que é tão barato? Hoje tem jumento solto por aí que ninguém quer. Mas tem mais caro? Tem. Como é que sabe? Pelos dentes. Pelos dentes a gente sabe se ele é novo ou se ele é velho. Aí eu disse assim: não, não é só pelos dentes não, pelos cascos também. Esses meninos vêm aqui, eu moro numa rua aqui, perto do açude de Bodocongó. Eles vêm trazer os jumentinhos, jumento, para beber água no açude, e toma banho no açude, e volta, isso eu vejo toda semana. O que eu quero chamar a atenção? Se esse poema fosse levado para uma escola de classe média alta da cidade, teria uma recepção completamente diferente. O que as crianças fizeram? Trouxeram a sua experiência com o animal para dialogar com o poema. Elas não têm o burrinho, o burro é mais caro. O burro é mais caro, eu sou da roça. O burro é mais difícil da gente domar. O burro é mais alto. Para criança, a gente primeiro aprende a montar em jumento. Quem é da roça sabe disso, claramente. A gente aprende a andar primeiro de jumento. E os jumentinhos costumam ser mais mansos. Quer dizer, todo esse universo fantasioso, dessa busca do que o menino quer, essas crianças sacaram isso por um outro viés. Não um outro, mas não é o burrinho. Acordou dentro delas o jumentinho. E elas foram conversar sobre o jumento. O que eu queria chamar a atenção aqui? Valorizar o horizonte de expectativa dos seus leitores. Ver a conexão que ele faz com a vida dele. E respeitar essa conexão. Eu acho que só assim a gente valoriza o aluno como um sujeito leitor. Não significa que eu vou concordar com tudo que ele está dizendo, mas significa que eu vou potencializar a fala dele. Eu aprendi isso antes de ler A Estética da Recepção com Paulo Freire. Se você ler a obra do Paulo Freire, ele está o tempo todo dizendo: é preciso escutar o outro, mesmo quando ele pensa diferente de mim. E é muito difícil escutar, porque às vezes a gente já quer ir dar uma aula de literatura. Não se dá aula de poesia para criança, no sentido tradicional. A gente leva a poesia para uma interação, para um diálogo, para uma sensibilização. Terminou meu tempo, André? Se não terminou, já terminou, né? A cara dele está dizendo. Eu vou encerrar. 9h15, você tem esses minutos ainda. Como é? 19h15? São 7. Ah, tá 19, bom. Isso. São 7 e 8 até 7h15. Fica com você. Isso. Então,
Resumindo, aí vou para o terceiro gancho. Resumindo, leitura oral, inúmeras vezes, dialogada, chamando atenção para a expressividade das palavras. Aí muita gente diz assim, professor, mas eu não sei, sabe? Mentira que você sabe. Por que você sabe? Porque você sabe falar. Quando você fala, você usa a língua de forma expressiva. Traz isso para a sua leitura. Vou dar um exemplo. Você está assistindo essa minha fala. Se você não estiver gostando, você... E agora, nesse modelo que a gente está em casa, que é só fechar tudo, pode esculhambar, ninguém nem está ouvindo, nem nada, diz assim, ou carequinha para falar, e se eu não vai parar de falar hoje, não, Ave Maria! Você fala desse jeito, se você não estiver gostando. Como você não sabe dar expressão às palavras? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem um poema do Drummond que começa assim, bom dia. Dizia eu à moça que de longe me sorria. Bom dia. Mas da distância, ela não me respondia. Eu não vou dizer assim, bom dia, dizia eu à moça que de longe me sorria. Não é assim. Né? Quando você dá um bom dia, quando você cumprimenta alguém, quando você fala com alguém que você não gosta, você usa tons de voz diferentes. Aproveita isso quando for ler o poema. Transforma essa técnica que você tem na fala, modifica isso e traz para o poema. E, encerrando já praticamente a minha conversa, eu trouxe um poema do Elias José, uma homenagem ao Elias José, que eu conheci quando eu estava começando a estudar poesia. Ele era um baixinho, assim que nem eu, gordinho, barrigudinho, simpático, né? E eu me lembro que ele foi a Uberaba, e na época eu comprei esse livro, que eu ainda tenho ele aqui nas minhas mãos, Um Pouco de Tudo. E ele tem um poema que eu quero só deixar uma sugestão de diálogo e mostrar uma coisa interessante. A poesia infantil traz temas seríssimos, inclusive sobre a morte, que podem ser abordados. É o modo como o poeta... Eu estou com um poeta aqui, com dois, o Mário é poeta também, parece que a Goiamã é poetisa também, não sei. Isso aqui é fundamental. Não... As crianças podem discutir coisas muito interessantes se a gente favorecer esse diálogo. Olha esse poema. O girassol de minha rua, numa noite sem dormir, numa noite muito escura, viu a lua sorrir. O girassol ficou gira, e gira, gira que gira, mas de noite, não de dia. O sol, com tanta luz, já não seduz. Vive quieto o dia inteiro, muito triste e cabreiro. À noite, ele se encanta, enfeita-se, dança e canta. E a lua, também enfeitiçada, faz caprichos de namorada. O girassol de minha rua agora virou gira-lua. Eu já vi debates belíssimos entre crianças, entre jovens sobre esse poema. A liberdade de você como que transformar, entre aspas, uma predestinação. Muitas vezes cheio de preconceito. Aí você pode fazer uma interpretação de diferentes maneiras. O girassol, um dia, pode querer deixar de ser girassol. As crianças, desde cedo, já revelam essas dúvidas relativas a tantas coisas. Está lá no poema da Cecília Meirelles, ou ponho a luva e não ponho o anel, ou ponho o anel e não ponho a luva. Mas aqui o girassol se encantou. Ele está querendo mudar. E ele já mudou. Esse é um poema que se abre para diálogos os mais diversos. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Corri um pouquinho, peço desculpas, e mais tarde a gente conversa um pouco. Muito obrigado. Muito obrigado, Helder. Sempre muito sensível, muito inspiradora a sua fala. Pessoal, vá anotando aí perguntinhas, comentários, tá bom?
E eu gostaria de convidar agora para conversar conosco a Goimar Dantas. Opa, boa noite agora para todo mundo que não estava por aqui no comecinho, né? Queria agradecer muito o convite do André. Eu queria dizer que fiquei muito emocionada por várias vezes com a fala do professor Helder. Estou numa semana muito emotiva, muito difícil em muitos sentidos, né? Perdi uma grande amiga para a Covid-19, e aí fiquei meio baqueada, né? Então, preferi até fazer a apresentação, falei para o André. A princípio, eu pretendia fazer uma fala mais solta mesmo, mas fiquei com medo de pular algumas coisas, ter a memória traída, né? E aí preferi deixar uma apresentaçãozinha para poder compartilhar com vocês algumas coisas, né? E, professor Helder, então, muito obrigada, viu, pela sua fala tão tocante, tão sensível, pela declamação tão bonita, as declamações tão bonitas. A gente vai falar um pouco disso aqui também na minha apresentação, dessa importância, né? Retomar alguns pontos que o senhor já elencou. E a gente vai dar início agora, ô André. Na verdade, você fez uma apresentação de nós três, né, do Léo, minha e do Helder, e aí eu só faço essa apresentação que eu queria sugerir agora minha, quando eu vou falar de poesia, né, quando eu vou fazer saraus e tal, coordenar alguma oficina, alguma coisa, senão eu não costumo fazer, mas eu queria pedir licença, então, para declamar uma apresentação de ordem poética minha, que explica um pouco, porque o professor Helder explicou as relações dele com o estado do Ceará, com a cidade de Canindé e região, né, e falou um pouco de sua infância, e essa apresentação minha já parte também dessa nordestinidade aí, eu que sou potiguara aí, vizinha de vocês, né, então, estou com muita saudade das pessoas da minha família, estou há muito tempo sem vê-las, então, vou falar um pouquinho delas aqui também nessa apresentação, que chama Autorretrato, e que diz assim: eu sou menina da rima, bailarina de retina, nordestina da toada, potiguar, lá do cordel, filha de Pedro e Maria, neta do seu Zé Dantas e sua amada Luzia, e também de Pedro Horácio e da sagaz Vó Maria. Sou fruto da terra seca, amante do som da chuva, do estrondo do trovão, da melodia do mar. Eu sou a moça dos textos, da prosa, da sintonia, do engenho da palavra. Eu sou a febre de amar. Eu venho de outras paradas, do Rio Grande do Norte, daquele sertão sem sorte, mas cheio de poesia, gene das gentes bravias, dos violeiros da feira, das histórias infinitas que nunca vão se acabar. Espécie de Sherazade que narra o cair da tarde, dorme sonhando versos que acorda para lapidar. Eu tenho a pele morena do sol dos meus ancestrais, que ardiam noites e dias, sempre querendo mais. Eu trago o verbo na alma, eu escrevo sem ter papel, desafio na embolada. Eu sou linha e carretel. Sou fã de Manuel Bandeira, de Carlos Drummond de Andrade, e eu acho que a Adélia Prado é um anjo que veio do céu. Eu entendo que a Hilda Hilst, profetisa da paixão, foi condutora de um tempo, da marcha do coração. O que eu quero é parir poemas, dar a luz nas madrugadas, achar a palavra exata na hora em que eu precisar. Eu sou fiel aos meus livros e à vontade insaciável de descrever aquilo que não foi dito, que é um tesouro muito bom de encontrar. Sou Diana Caçadora e vivo de articular ideias soltas no espaço, tramas em pleno ar. Sou um lápis apontando. Nasci para versejar, para construir enredos e personagens sem par. Então, se vocês ainda não me conhecem, atentem, podem apostar, o meu nome é bem diferente. Prazer, eu sou Goimar. Aí sim, agora fiz uma apresentação que acho que combina com a temática da noite, né? Embora seja uma poesia infantil, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, apresentações feitas, poeticamente também. Eu queria, André, que a gente fosse agora para o slide número 2, que traz Bartolomeu Campos de Queiroz. Para mim não está passando aqui ainda, se você puder. Não foi.
Eu gosto muito de ser stalker do professor, do Bartolomeu Campos de Queiroz, no sentido seguinte, ele não está mais conosco, mas eu vou atrás de entrevistas que ele deu, eu gosto muito de escutar o que ele fala, ele era encantador, tinha uma ludicidade, a despeito dele trazer um conteúdo muito importante para todo mundo que trabalha com literatura, com poesia, com mediação de leitura, ele tem uma fala muito sedutora, né? Então, descobri alguns podcasts que recuperaram entrevistas dele, e aí depois eu transcrevi algumas coisas e trouxe para vocês um trecho que é parte de um depoimento dele gravado em 2011, ele se foi pouco depois, para o jornal Rascunho, e agora a gente tem um podcast chamado Paiol Literário, que está disponível, essa fala dele toda, eu aconselho vivamente, está disponível no Spotify e em outras plataformas, então vocês indo até esse paiol literário, vocês conseguem encontrar as falas de vários escritores, dentre eles o Bartolomeu, e aí a minha proposta é que a gente, de repente, porque está tudo dentro desse incrível e lindo guarda-chuva, né, a literatura e a poesia, na verdade, esse texto serve para os dois, a gente substituir a palavra literatura aqui do comecinho por poesia, então a literatura / poesia pode fazer uma sociedade ficar mais bonita, mais crítica, menos corrupta, mais reflexiva, mais cheia de compaixão, de respeito mútuo, pode gerar pessoas mais intuitivas, mais pronta para as minúcias. Eu acho isso lindo, né? Muito Manuel de Barros essa fala, né? Com sensibilidades mais aguçadas, mais pronta para as pequenas coisas. Eu acho que a literatura, na minha opinião, / poesia, né, pode nos ajudar muito. Então eu fico um pouco arrepiada e me dá um pouco de calafrio quando alguém fala, porque a literatura não serve para nada. Eu não entendo muito bem essa fala, né? Assim, porque para mim ela serve para tudo. Se a gente parte do pressuposto da humanização, quando o professor Helder trouxe Paulo Freire para a conversa e fala sobre isso, né, da capacidade da gente ter que desenvolver a cada dia um pouco mais de ouvir o outro, né? E na importância do ato de ler, ele fala isso o tempo inteiro, né? Então, como você trabalhar a alfabetização a partir da experiência do outro. A mesma coisa a literatura, a mesma coisa a poesia. Vamos passar de slide, André, por favor? Olha só, eu brinco aqui com a música do Cassiano, né, na rua, na chuva, na fazenda, em todos os lugares a poesia tem espaço, a poesia pode se colocar dentro da sala de aula, claro, nas bibliotecas, na escola, nos locais onde a gente convive com os amigos, na mesa de bar, né, essas falas do professor Helder, por exemplo, muito sensíveis, elas nos pontuam o seguinte, é importante a gente falar de poesia sempre, não é porque a gente dá aula, porque a gente é professor, que ela tem que ficar restrita, a literatura e a poesia, a sala de aula. A poesia a gente tem que trazer para o cotidiano da gente, para a vida da gente, a gente tem que tentar buscar encantamento, né? Tem que transmitir e compartilhar esse encantamento com outras pessoas. Quando eu cito a Adélia, quando eu cito a Hilda, que são objetos do meu mestrado, por exemplo, o meu desejo profundo é que outras pessoas investiguem essa poesia delas, né? Que elas tenham acesso a essa literatura. Vocês estão me ouvindo agora, André? Sumiu o slide aqui. Estou sim, Goimar. Eu estou só projetando de outro jeito para ficar com a tela inteira. Ah, tá entendi, bom? Mas entendi. Sim. Tá bom, eu pensei que tinha caído aqui alguma coisa, por isso que eu perguntei. Então, assim, o professor falou do poder das rimas, né, do poder de uma declamação apaixonada, entusiasmada, bem feita, com uma colocação correta, com uma pontuação legal e tudo, e isso ajuda muito, né, o teor da mensagem ser transmitido dessa maneira apaixonada. Eu digo aqui, essa paixão pelo poema muitas vezes acontece até mesmo quando a gente desconhece os vocábulos todos do poema, e aí eu tento buscar aqui na memória de todo mundo, quem aqui já não saiu tentando cantarolar, não se apaixonou, não chorou por causa de um amor, escutando uma música que está num idioma que a gente não compreende, ou compreende parcialmente, ou muito pouco. Muitas vezes a música sempre emocionou as pessoas, mesmo antes delas terem acesso, de repente, ao idioma que aquela letra traz para a gente. E eu acredito que a poesia é muito assim. O professor elencou algumas experiências pessoais, e eu me lembro muito fortemente de uma situação. Aos 13 anos, ainda desconhecia por completo grandes nomes da literatura, eu estudava numa escola do Estado que tinha seus problemas, inclusive a minha professora de ensino fundamental, né, de 4ª série, para quem eu dedico
A Arte de Criar Leitores, né? Esse livro aqui que você falou, André, pela Senac, ela está nos vendo agora. Depois que eu reencontrei a Thaís, depois de mais de 30 anos procurando, eu reencontrei a Thaís e ela assiste todas as minhas falas. Agora, toda vez que eu participo de um evento, ela está aqui comigo, juntamente com a filha Laura. Então, um beijo para você, viu, Thaís? Eu tive a sorte de ter uma professora que me encaminhou muito fortemente, que é a Thaís, para a questão da literatura, para a questão da fábula, do conto de fadas, para a poesia, mas às vezes as pessoas não têm acesso a isso muito cedo, né? Então, assim, o que eu estou tentando dizer aqui? Quando o professor elencou a importância dessa declamação bem feita e tal, é para a gente abrir os canais, muitas vezes, né? Porque por mais que a gente não compreenda o todo de uma poesia, ela pode, sim, nos tocar muito fortemente. Aí depois a gente vai buscando mais acesso aos seus significados, aos seus símbolos. Vamos passar, André, por favor, para eu gosto demais, está muito pequeno, tá, gente? Era mais para a gente ter esse registro mesmo, para a gente ler, se vocês quiserem aí fotografar depois. Esse trecho do Afonso Romano de Santana, ele está num livro que eu gosto muito, que é esse aqui. Olha, mediação de leitura, ele está pouco marcado, vocês podem ver, tá vendo? É uma compilação de vários textos, vários artigos, de várias pessoas que trabalham com leitura, com poesia, com literatura. Ele é organizado pelo Fabiano dos Santos, José Castilho Marques Neto e a Tânia Hesing, e é da Editora Global. E aí, o Afonso, esse poeta tão incrível, que é professor também e tal, ele escreve um trecho que me toca muito profundamente, porque quando aos 13 anos eu deparei com Hebreia do Castro Alves, eu não entendi metade do que ele disse naquele poema, mas ele me enfeitiçou. Só muito depois, estudando já, eu fui desvendar aquele poema como um todo. O primeiro congresso de letras que eu participei na minha vida, aqui na PUC São Paulo, apresentando alguma coisa, foi falando sobre Hebreia do Castro Alves. E aí, sobre isso, o Afonso Romano de Santana, ele diz o seguinte, que ele estava num evento em Nova York, com vários poetas se apresentando, e dentre eles, um poeta esloveno chamado Kajetankovic, ou Kajetankovic, meu esloveno é 0, então vocês me desculpem, porque eu não sei pronunciar o nome dele. Ele diz assim: o poeta esloveno Kajetankovic lê seus poemas em esloveno. Não entendo uma só palavra de esloveno, mas ele lê seus poemas com tal intensidade que, sem entender nada, pela sonoridade emitida, pelo ritmo, entonação, julgo perceber algo e, sem entender nada, me emociono com a emoção dele e com o que a sonoridade de suas palavras magicamente me comunicou. Outros leem, diz ele. Por exemplo, John Ashbery, poeta de renome nos Estados Unidos e do qual a Harold Bloom tanto gosta. Pois bem, não sou exatamente o que se pode chamar de um analfabeto inglês. No entanto, não entendo nada do que ele está dizendo. Quer dizer, entendo palavras que saem de sua má dicção, mas essas palavras distanciam-se e muito da poesia. Vamos passar, André, para o próximo? Ele já finaliza assim: fico intrigado. E eu quis destacar esses trechos. Um poeta falando um poema numa língua que ignoro me comunica mais do que um poeta falando numa língua que conheço. Essa é uma magia, é um poder tão grande, tão imenso da poesia, e eu quis colocar aqui na apresentação para a gente se ater a isso, né? Muitas vezes eu escuto de representantes do mercado editorial que os professores têm muita dificuldade em adotar livro de poesia infantil, porque não sabem lidar, têm medo de lidar com metáforas, com símbolos, com tudo que a poesia traz nas suas entrelinhas, de não acessar, de não conseguir transmitir aquilo para os alunos. Existe uma rejeição muito grande, muitas vezes, para a adoção de livros de poesia, né? Por conta disso, ela é muitas vezes sacralizada, é o que a gente vai ver daqui para frente. Vamos passar, por favor, André? Essa poesia na escola é que a gente tem um quadro de um menino olhando para o céu, enquanto o seu caderno está ali esperando para ele fazer a lição, né? Está olhando lá para fora, deve estar muito mais interessante. O fato é que a poesia na escola ela é apresentada, muitas vezes, em contextos que
estão ligados a provas, a avaliações, a tarefas, a análise, interpretações, a gramáticas, a exercícios, como contou o professor Helder, que vem depois da poesia. Ao invés de a gente adotar a fruição, o debate, a conversa, né, você ouvir o sentimento, como aquilo chegou no aluno, né, não existe certo nem errado em poesia, 2 e 2 são 4, não, ela está ali de uma maneira mais abrangente, né, cada um, às vezes, pode percebê-la de uma forma. Então, a gente tem aqui um outro livro, e essas aspas que eu dou aqui no segundo parágrafo, no segundo tópico, elas vêm desse livro aqui, que é da Ana Elvira Luciano Gebara, A Poesia na Escola, Leitura e Análise da Poesia para Crianças. Ela faz uma análise bastante profunda da obra do José Paulo Paes, aqui, de quem eu gosto muito. É um livro publicado pela editora Cortez, e lá pelas tantas, a Ana Elvira diz o seguinte: após a apresentação do material do texto para leitura, os livros didáticos abrem espaço para atividades de reconhecimento e compreensão. A experiência que poderia ser obtida com a leitura e reelaborada por meio de troca de opiniões em grupo na sala, deve desembocar nas linhas já predeterminadas da página da seção de atividades, sem que o aluno possa se expressar. Então, a gente está perdendo ali muita coisa para poder seguir, de repente, um caderno de exercícios. Vamos passar para o próximo, André, que ela continua? Daí ela diz assim: essa postura em relação aos exercícios de compreensão de texto muitas vezes é apenas o reflexo de uma expectativa, um patamar que todos os alunos devem cumprir. Não se prevêem as diferenças individuais. Olha que importante isso que ela está falando. O repertório de cada um, que é a história que o professor Helder trouxe a respeito aí do jumento, né, do repertório, da contextualização, para onde você está falando, qual é o seu público, onde é que vocês estão, qual é o contexto social, né, em que essas crianças estão inseridas, né, para a gente poder ter um repertório que dialogue com elas. Então, não se prevêem as diferenças individuais, o repertório de cada um, nem tampouco as diferentes realidades em que vive cada leitor. Isso é tristíssimo, né, porque a gente perde muito ao abrir mão desse outro. Vamos passar, André, por favor? Aí, de novo, a Ana Lúcia Gebara, ela fala da sacralização da poesia. Aí eu trouxe essa capa da Ângela Lago, porque ela faz uma leitura nesse livro Imagem belíssimo, publicado a princípio pela Kozak Naif, se não me engano está na SESI Editora, será? Oh, meu Deus, acho que sim. Ela faz uma releitura do Cântico dos Cânticos, que é uma poesia erótica, muito bonita, que a gente tem na Bíblia, e se a gente for adentrar pelos salmos, são textos poeticíssimos também, então a poesia está disponível em textos religiosos também, olha que loucura. Então a professora faz uma análise sobre isso e diz assim: talvez a maneira sacralizada de ver a poesia esteja presente em nosso subconsciente, o que nos levaria a considerá-la envolta em misterioso poder mágico, ao mesmo tempo capaz de atrair e assustar as pessoas. Eis um dos motivos para explicar a razão pela qual, embora admirando a poesia, as pessoas dela se mantenham distanciadas. É um dos motivos apenas, tá? A gente tem inúmeros outros que a gente podia elencar, mas eu acredito que se a gente tenta trazer essa poesia, tirar ela de um pedestal que ela não pediu para ser colocada, e daí eu preciso comentar que muito do que eu extraí aqui para a nossa conversa hoje está no capítulo 5 desse meu livro Arte de Criar Leitores, né? Apenas selecionei algumas partes aqui para vocês, né? O que eu me perdi um pouco, mas eu estava falando o seguinte, que se a gente tenta tirá-la desse pedestal que ela jamais pediu para ser colocada lá, a gente começa a enveredar de forma cotidiana, e isso vai tendo uma dinâmica, né? Ela vai acontecendo, a gente vai perdendo aí esse medo, quando a gente se aproxima das coisas. A gente costuma ter muito medo do desconhecido, e a poesia, para muitas pessoas, é esse ilustre desconhecido, infelizmente. Vamos passar, André? Por favor. Eu achei essa imagem na internet, achei engraçada, né? Então, quando eu digo doses diárias de poesia, experimente oferecer um poema, ler para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão. Pode ser um poema mais curtinho, um poema que tenha tocado você profundamente. Vocês estão estudando pedagogia, segundo o André, no seu convite para nós aqui, e vocês estão tendo acesso a muita coisa, né, nesse período de graduação e de pós-graduação. Então, vamos compartilhar um pouco mais o que a gente vê, né? Eu duvido um pouco dessa coisa de que existem pessoas que não gostam de poesia.
Eu, para dizer a verdade, eu acredito que eu acho que eu nunca conheci ninguém que não goste de poesia. O que pode acontecer é as pessoas não terem sido apresentadas, da mesma forma que os livros em geral, não terem sido apresentadas para poesias que dialogam mais com a sua vida, com seus desejos, com seus anseios, com o jeito como a gente faz a leitura da nossa existência no mundo. O professor Helder trabalha, é especialista, conhece muito literatura de cordel, muitos de vocês são do Nordeste do Brasil, e não é difícil a gente entender o porquê o Nordeste, na minha opinião, ele tem um repertório, ele tem uma, como é que eu vou dizer, não é uma predisposição, mas é mais cotidiana a poesia, ainda se vê muito, ainda nos interiores, nos rincões, nos grandes, e até nas capitais, quando eu viajo um pouco ainda deparo, a gente vê cantador, a gente vê repentista, a gente vê essas pessoas que têm na oralidade uma ferramenta muito potente, né, para lidar com o seu dia, com as suas vidas. Então, muitos de nós tiveram pais ou analfabetos, ou que estudaram muito pouco, e avós também na mesma situação, mas é o que o professor Helder falou, muitos com muitas poesias de cor. Então, ninguém falou para eles que era uma coisa muito difícil, inacessível, sacralizadas. Eles foram tendo acesso e assimilando ali com a sua maneira muito do que a gente entende hoje por uma poesia que, puxa vida, se todo mundo tivesse acesso, seria maravilhoso, né? Então, em casa, na escola, na biblioteca, nas rodas de leitura, a poesia precisa, sim, ser inserida. Muitas vezes a gente percebe que, quando a gente faz um clube de leitura, quando a gente estuda algum autor, a gente está sempre no caminho da prosa, e eu percebo uma entrada realmente menor, né, de estudos ligados à área da poesia, e a gente precisa mudar isso ou tentar equilibrar um pouco mais essas coisas. Vamos passar, André, por favor? Então, esse muito o que fazer, acho que cada um de nós pode, sim, tentar modificar as coisas do jeito que pode, né, com pequenos gestos, dentro do ambiente escolar. Se essa poesia está ainda engateando, a gente pode tentar mudar, né, tentar abrir esses caminhos. Aqui eu digo que, então, os professores têm essa dificuldade, às vezes, em trabalhar com o tema, porque consideram complicado avaliar sua qualidade devido à construção repleta de simbologias, metáforas, diferentes estilos, épico, lírico, humorístico, satírico, temem suas abstrações, sua profundidade, muitas vezes travestida de simplicidade, e não precisa, né, a poesia nunca pediu essas análises rasgadas e profundas e tal, ela está muito no campo do sentimento, das sensações, e o professor que falou antes de mim deixou isso muito claro nas suas leituras e nas suas colocações. Vamos, André, para o próximo. Aí, quando eu digo que na escola, às vezes, por vezes, a poesia tem uma certa dificuldade de entrada, que é o que a professora Ana Elvira comenta nesse livro também, né, e em outros teóricos a gente percebe isso, a gente tem que dar graças aos céus que nas ruas eu acho que ela está voltando a ser mais potente. A Tainara colocou aqui o Sérgio Vaz, né? Ela acabou de comentar. O Sérgio Vaz é uma dessas pessoas que luta bravamente para inserir a poesia e a literatura no cotidiano das pessoas que muitas vezes não têm acesso a equipamentos culturais, como, por exemplo, teatros, que deveriam ser disponibilizados pelo Estado. Então, pessoas que estão na periferia não têm acesso a teatro, a salas de leitura, não têm acesso ao cinema, e o Sérgio Vaz e outras pessoas que batalham muito pela poesia aqui em São Paulo, por exemplo, pelos slams. Slam significa batida, e a gente tem aqui batalhas de poesias, batalhas de versos, né, nos slams, que deram uma parada por conta da pandemia, que estão acontecendo agora de forma online, mas vejam, os saraus, eles levam para as comunidades, eles promovem esse acesso, que muitas vezes essas pessoas não tiveram uma educação formal, por assim dizer, não tiveram acesso à escola por muito tempo, e ali, por exemplo, aqui eu trago uma foto do sarau, do maior sarau que a gente tem em São Paulo, que é o sarau da Cooperifa, a cooperativa da periferia, que acontece num lugar chamado Jardim Guarujá, aqui na zona sul de São Paulo, próximo a um bairro chamado Capão Redondo. É um lugar de muita vulnerabilidade social, mas tem esse bar, chamado Bar do Zé Batidão, que reúne, se não me engano agora, todas as quintas-feiras, reunia, né, antes da pandemia, reunia de 200 a 250 pessoas para ouvir poesia. E qualquer tipo de poesia, então poesia de amor, poesia com caráter mais político, né, os meninos que vêm do rap, o que significa rap? Rhythm and Poetry. Então, assim,
estão muito ligados ao questionamento social, a esses vieses todos. A gente escuta poesia ligada ao mundo rural, né? Eu estive entrevistando o Sérgio Vaz num dia em que a Cooperifa estava completando 10 anos. Isso faz um tempão já, foi em 2010, 2011, se não me engano. E devia ter lá, nesse dia, quase 300 pessoas, estávamos eu, atrás de entrevistar o Sérgio, a TV Cultura, uma menina fazendo TCC, o pessoal da TV Educativa do Rio, todos para poder entender o que é esse fenômeno. A gente tem que lembrar que São Paulo vem dos saraus de elite, né, dos quatrocentões, da dona Veridiana Prado, da dona... oh, meu Deus, esqueci o primeiro nome dela, Guedes Penteado. Gente, esqueci o primeiro nome dela, como é que pode? Mas tá, e aí eram saraus voltados a uma classe rica, né, em que era discutido um pouco de política, era discutido o que estava acontecendo na Europa, no final tinha declamação, tinha o pessoal tocando música, tocando piano, então o Sérgio Vaz e ele e outras pessoas também, o BIM, o sarau do BIM é muito forte aqui, ele modificou isso tudo, levando o sarau para essas pessoas que não tiveram acesso à poesia, por exemplo, nas salas de aula, nas bibliotecas, nas compras de livros. Então, assim, esse é um movimento muito forte da poesia ganhando as ruas, e eu acho que existe uma esperança brutal disso contaminar, olha que bonito, né, de vir da rua e sair da rua, ou continuar na rua, mas adentrar pelas escolas também, né, esse amor pela palavra, né, pelos versos, por um tom, por um ritmo. Quem assiste uma batalha de slam, por exemplo, sai todo arrepiado. Se vocês forem dar uma busca, o Sesc tem muita coisa gravada ainda, vocês conseguem acessar pelo YouTube essas batalhas. É lindíssimo, e geralmente elas são feitas por pessoas que estão fora, estão à margem, né, e que tem nos saraus e no slams a possibilidade de falar poesia, de entender um pouco mais sobre ela, de compartilhá-la com outros. Então, eu tenho muita esperança que esses movimentos, eles contaminem a sociedade como um todo, e a poesia volte a ter um espaço que ela perdeu. Vamos passar para o próximo, André, por favor? Por onde começar, né? Quando eu estou falando aqui cortou aqui, um passarinho me contou, eu gosto muito desse texto do José Paulo Paes, sou muito admiradora da obra dele, né? E aí, o professor Helder trouxe a Cecília Meirelles, e a gente está muito bem servido aqui no Brasil, né? De poetas com textos voltados a crianças, para crianças. A gente tem não só o José Paulo Paes e a Cecília Meirelles, a gente tem um representante aqui entre nós, que é o Léo Cunha, que tem um trabalho maravilhoso, também, incrível. A gente tem lá o Lalau e a Laura Beatriz, que tem um trabalho voltado aí para a fauna e para a flora brasileira, que já é bastante conhecido, e que traz a poesia, então, com esse encantamento voltado para essa temática. Vinícius de Moraes, a gente tem... trazendo mais agora para os nossos dias, pessoas que estão publicando com muita dificuldade muitas vezes, né, e às vezes também de forma independente, mas para os quais a gente tem que ficar atentos também. E a gente tem um pouco mais voltando aqui, Tatiana Belink, a gente tem a própria Adélia Prado, que tem poesias, gente, que podem ser trabalhadas para o público infantil, a despeito de não terem sido escritas para ela. Manuel Bandeira tem poesia voltada para crianças, Drummond tem poesias voltadas para as crianças. Eu gosto muito de dois textos, assim, de dois alemães, né, um que escreveu João Felpuder, o Heinrich Hoffmann, e o outro, o Wilhelm Busch, que escreveu Juque Chico, que são poemas que eu acho que a gente tem que conhecer. Eles hoje teriam muita dificuldade de serem publicados pelas editoras, porque eles são tudo menos politicamente corretos, e nesse sentido eu acho que é bom a gente conhecer, sim, essa poesia feita há tantos anos já, né, uma delas do século XIX, tem uma tradução do Juque Chico muito boa pela editora Pulo do Gato, né, do Olavo Bilac, inclusive, uma tradução deliciosa. Então, são poemas voltados para o público infantil e que tem muito apelo, ainda funciona, eu gosto muito, e eu sempre digo que a gente tem aí um grande número de autores, né, que podem ser trabalhados, tanto os que escreveram para crianças, quanto que tem poemas que podem aí ser utilizados em sala de aula, né? Vamos passar para o próximo, por favor, André? Então, a minha sugestão é o seguinte, quando a gente fala de trazer para o dia a dia, né? Que tal começar um projeto pessoal, vocês mesmos, né? De lerem um poema por dia.
Um poema por dia, a gente pode buscar isso na internet, que é um grande celeiro aí de publicações, e aí ao fim de um ano eu fico pensando que você ter acesso a 365 novos poemas é uma coisa brutal, é uma coisa gigante, uma coisa que vai mudar muito a vida de todo mundo, acesso a poetas tanto consagrados quanto poetas que estão começando, então o que vale é desbravar esse universo imenso e tão bonito da poesia, descobrindo esses autores novos. Professores podem ler, claro, na sala de aula. Eu tenho um amigo que, assim como o professor Helder, ele já está aposentado da aula porque gosta muito ainda, em universidades. Ele chama Léo, ele é aí um xará do nosso Léo Cunha, ele se chama Léo Ricino, ele dá aula numa faculdade aqui em São Paulo que chama FECAP, ele já dá aula há 53 anos, e ele começa todos os dias sua aula, não importa se é para turma de secretariado ou para turma de administração de empresa, declamando um poema. São coisas rápidas que não custam, que não vão tomar ali seu tempo de uma forma tão absurda, mas que vão fazer a diferença na formação, na percepção das pessoas em torno da poesia. Então, assim, é professor, dá aula, acho que pode sim começar suas aulas lendo um poema por dia. Eu acho que seria muito interessante fazer essa experiência. Em casa a gente pode ler para os familiares e amigos, independentemente da idade. Então é isso, leiam, compartilhem poesia, troquem livros, comentem sobre poetas e poemas que descobriram recentemente. Essa troca, essa partilha é fundamental para a gente ganhar novos leitores, novos adeptos e apaixonados pela poesia. Vamos passar, André, está acabando. Próximo. Olha, quando a gente fala aqui, o professor falou, olha, tirando o aspecto da didatização, do ensino escolar, não tem problema de ler poesia desde que a criança está na barriga da mãe, né? Então, assim, vamos ler para os bebês, vamos ler para os nossos avós, é uma coisa que não tem idade, não tem faixa etária, né? A beleza, ninguém tem que se privar da beleza. Então, vamos mostrar a poesia para todo mundo que a gente conhece, né? Na escola, vocês podem promover ações que contribuam para divulgar a poesia no bairro, pelas redes sociais, se a escola tem um blog, se ela tem uma página no Facebook, não custa vocês publicarem poemas, nas paredes das salas de aulas, quando a gente retomar as aulas totalmente presenciais, fazer saraus nas bibliotecas, quando as escolas têm uma biblioteca com um tamanho interessante, convidar os alunos para declamar poesia na classe ou fora dela, no intervalo, em festivais, onde quer que seja, né? Criar painéis com os poemas preferidos da classe. Quais são os poemas preferidos da sua classe? Espalhe esses poemas pelo pátio, se possível, né? Se tiver um mural fora da sala de aula, um mural mais central na escola, vamos colocar sempre um poema. Vamos passar, André, por favor? Eu estou aqui com crianças de 3 a 8 anos, né, eles juntaram várias salas nesse dia, nessa imagem aqui que a gente está vendo, é uma escola do Grupo Objetivo aqui de São Paulo, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante de ser feita, levar os poetas, os escritores, os contadores de histórias para dentro da sala de aula, para o universo da escola, para a gente ter acesso às crianças de forma mais aproximada, levar os poetas da sua cidade, os cantadores da sua cidade, os repentistas da sua cidade, para conversar com esses meninos e contar sobre sua experiência. Essa proximidade com quem produz e trabalha a poesia é incrível, né? E desperta no outro, na criança, no aluno, de quem está assistindo, essa vontade de conhecer um pouco mais. Então, pode ser selecionado, se você tem uma boa biblioteca na escola, ou que seja uma biblioteca pequena, selecione uns livros de poesia e deixe mais acessível, põe em destaque em algum lugar que você tenha na sua classe, né, de tempos em tempos. Então, chamar esses poetas para os bate-papos, eleger um autor de poesia por semana, por mês ou por bimestre, para trabalhar essa obra, ou para deixá-la mais acessível. Cada semana você põe um poema dessa pessoa no seu mural, os leitores, os alunos vão tendo mais intimidade, né, com aquele autor. Volta e meia você também pode imprimir poemas, colocar numa caixinha, num qualquer outro recipiente e distribuir para os alunos, né? Aceita uma poesia hoje e tal. São pequenas coisas que podem transformar as realidades, sabe? E coisas que são desprovidas de custos, né, muito altos. Então, é você levar mesmo, é falar daquilo, é transmitir o seu amor pela poesia. Vamos passar, André? Por favor.
Eu finalizo com essa foto que eu acho icônica de um outro projeto do Sérgio Vaz, que é esse batalhador pela literatura e pela poesia que nós temos aqui em São Paulo, né, na periferia de São Paulo, autor de vários livros, um poeta muito contundente, que está muito atento a tudo que está acontecendo agora, bastante impregnado de contemporaneidade. Eu acho isso importante também, a gente conhecer esses poetas. E aí o Sérgio tem um projeto chamado Poesia no Ar. E o que é esse Poesia no Ar? Eles, uma vez por ano, a comunidade dessa região em que ele mora, aqui na Zona Sul de São Paulo, eles compram esses balões, o Sérgio promove essa compra de balões, e aí dentro você coloca uma poesia e um desejo. E aí você põe lá e depois sopra tal, e aí depois eles soltam esses balões pelo bairro. Então, quando eu entrevistei o Sérgio, aqui a gente vê no segundo bloco de texto, aqui de 2 linhas, ele diz assim: já soubemos que os balões chegaram nos bairros, né, de Ipiranga, Interlagos, Capão Redondo, Jardim Ângela, toda essa região aqui. Então, gente, eu acho que isso é uma metáfora muito bonita para a gente entender sobre o que a gente está falando aqui, né? Enchem o peito de ar, leiam, declamem, levem poesia para os seus dias e para a vida dos que estão à sua volta. Do mesmo jeito que o Sérgio fez nesse projeto, fez não, né? Faz todo ano nesse projeto Poesia no Ar, a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Em qualquer lugar em que a gente atuar. Então, assim, metaforicamente ou não, de repente vocês podem comprar balões e soltar pela vizinhança também, vamos levar a poesia para todo lugar que a gente pode. Eu acho que isso é muito bonito e acho que todo mundo pode contribuir para fazer isso um pouquinho. Então é isso que eu queria trazer para vocês, algumas dicas aí. Claro, né, se vocês da arte de compartilhar, é o seguinte, são os meus contatos nas redes sociais, eu tenho um nome muito incomum, então se todo mundo digitar Goimar, você sabe até a roupa que eu estava vestida ontem, né, porque o Google hoje traz tudo na vida da pessoa, então é muito fácil me achar, mas a rede social que eu tenho mais usado ultimamente é o Instagram, tá? Porque eu não estou mais conseguindo ficar tanto em outras redes também, claro. Tem um site também, que é o Goimar Dantas, e tem uma coisa muito antiga, gente, que pouca gente usa, o André acho que faz uso de vez em quando, que eu andei recebendo uns dele, que chama e-mail, né? Então, se vocês tiverem críticas, sugestões, quiserem continuar o bate-papo, eu estou acessível, tanto nas redes sociais, só me chamar no inbox, que a gente conversa, e também nesse tal de e-mail, que é o goimar@uol.com.br. Então é isso, muito obrigada e até a próxima, espero que hajam próximas e quem sabe um dia presencialmente a gente se encontre por aí também. É isso, obrigada, gente. Goimar, muito obrigado. E agora a gente já passa para o Léo. Por favor, Léo. Obrigado, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, assistir essas 2 falas tão bacanas do Hélder e da Goimar, né? O Hélder falando sobre a importância da leitura de poesia, da entonação, do ritmo, de relacionar a poesia com o cotidiano da meninada, e Goimar falando também sobre várias formas de promoção da poesia, né? Trazer a poesia para a escola, para o bairro, muito bacana. E então a minha fala vai ser pegar um outro gancho aí, que é mais sob o ponto de vista do poeta mesmo, né? Eu tenho já, como o André falou lá no início, mais ou menos uns 70 livros publicados, sendo que uns 20 e poucos são de poesia, mas alguns de prosa poética. Então a poesia tem uma parcela grande do meu trabalho, e eu penso muito sobre o fazer poético, sobre, né, as vertentes da poesia infantil brasileira, né, leio, pesquiso muito quem está publicando poesia no Brasil, os tipos de poesia, e vou falar um pouco mais sobre isso, então, né, as diferentes maneiras de se fazer poesia para criança, os aspectos de cada poema, que podem, claro, ser explorados também em sala de aula, né, para perceber que não existe só uma coisa, não existe só uma poesia para criança, existem vários tipos de poesia para criança. Eu costumo usar uma metáfora do cubo mágico, que eu acho que ela é bacana, né? Todo mundo conhece aquele cubo mágico, que a gente tem aquela brincadeira que a gente tem que separar as cores, né? O branco, o vermelho, o amarelo, o azul,
ele fica pronto quando fica as cores todas separadinhas. E eu entendo também a poesia como um cubo mágico, mas ao contrário, né? O que mistura as cores. Então, o mesmo poema pode ter várias cores, vários aspectos, e cada cor representando um aspecto. Então, tem o lado do lirismo, tem o lado da musicalidade, tem o lado da brincadeira com a palavra, tem o lado da visualidade, tem o lado da intertextualidade. E um mesmo poema pode ter explorar 2, 3, 4 desses lados. E é legal a gente parar para pensar, né, em como que cada poema é construído. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, né? E aí eu vou dar como exemplo alguns poemas meus mesmos, né? Porque eu, né, claro, sei como que o que estava no meu pensamento, na minha ideia, na minha sensibilidade na hora de criar esses poemas, né? Então, um primeiro lado que é fundamental, eu acho que muito importante, é a poesia como esse olhar de descoberta do mundo, né? Um olhar assim de alargamento da nossa visão, alargamento do sentido das palavras, alargamento da maneira como a gente enxerga as coisas, né? E, por exemplo, o Mário Quintana falava muito sobre isso, né? Esse olhar de descoberta, assim, ele dizia, não vou lembrar a frase exata, mas ele dizia algo como: não sei o que há com a Lua, que toda vez que a gente olha para ela, parece que é a primeira vez. Acho muito bacana essa fala do Quintana, né? É um verso dele, um aforismo, porque, né, a gente sabe, a ciência já destrinchou a Lua, sabe a distância, sabe a cor, sabe a textura, já trouxe até poeira da Lua. Então, a Lua já perdeu o mistério grande parte do seu mistério para a ciência. No entanto, para a poesia, ela continua sendo, né, um objeto sempre de descoberta, de encantamento. A gente sempre olha para ela como se fosse pela primeira vez. E esse olhar da primeira vez é muito importante na poesia, e na poesia para crianças mais ainda, porque a criança está sempre descobrindo o mundo, né? É um momento de descoberta, de descobrir o que são as coisas, como que chamam as coisas, para que servem as coisas, né? O que cada coisa como que cada coisa se aproxima da outra. Então, esse alargamento dos sentidos, eu acho que ele é muito rico, muito, muito interessante. Eu gosto sempre de citar um exemplo que aconteceu com minha filha, que ela já tem 21 anos, mas quando ela tinha lá os seus 6, 7 anos de idade, ela chegou um dia para mim e falou assim: papai, você tem que ir na feira do livro da minha escola, porque eu vou ressuscitar o seu poema. E aí eu estranhei, né? Falei assim: como assim ressuscitar o poema? O que ela está falando? Aí ela: pai, eu vou ressuscitar seu poema. E eu não estava entendendo o que que ela estava querendo dizer. E ela me olhou tipo assim: ai, meu pai é tão burrinho, né? Presta atenção, pai. Eu decorei o seu poema, vou subir no palco e vou ressuscitar na frente de todo mundo. Aí eu falei: ah, Sofia, você vai recitar o poema. Isso, papai, eu vou recitar o poema. Então, olha que bacana, né? Com a sacada dela. Recitar, a palavra recitar para ela com 6, 7 anos não queria dizer nada. Então, para ela, aquilo é uma palavra muito distante. Já ressuscitar é uma palavra que está mais presente no cotidiano nosso, brasileiro, católico, a gente que, os cristãos em geral, é uma palavra muito comum para a gente. Então, ela achou que ela ia chegar lá na frente e ia ressuscitar o poema, ia dar vida para o poema ia nascer de novo, porque ela ia falar ele em voz alta. E, intuitivamente, ela falou algo muito interessante, porque realmente, cada vez que a gente lê um poema, né, a gente abre um livro e lê um poema, lê um trecho de um conto, a gente tira o livro da gaveta, tira o livro da prateleira, a gente realmente está dando vida para ele, né? A gente está ressuscitando poemas, a gente está ressuscitando histórias o tempo todo. Então, é um exemplo de como que ela ampliou um sentido, deu um novo sentido para a palavra, né? Descobriu algo novo. Eu acho muito bacana isso daí. É um dos aspectos que eu trabalho bastante, tento trabalhar bastante na minha poesia para criança, olhar para as coisas como se a gente estivesse olhando pela primeira vez, ou tentar dizer algo que ninguém falou ainda sobre aquilo ali. Eu acho que isso é importante na poesia. Eu vou dar uns exemplos, eu vou apresentar aqui, tá, André? Só alguns poemas meus para exemplificar.
vocês me falam se apareceu aí, por favor. Beleza, Léo. Apareceu? Ou está aparecendo? Apareceu sim. Então, o Lindo primeiro... poema, por sinal. O primeiro, então, que eu vou ler com vocês é o poema Brinquedo, que eu acho que ele explora bastante essa questão que eu falei, né? Tentar olhar para aquele, no caso, para um objeto, podia ser para uma pessoa, para uma ação e tal, mas olhar para aquilo tentando pensar o que ninguém pensou ainda, falar o que ninguém falou ainda, né? É um olhar de estranhamento do óbvio, um estranhamento do familiar, né? Então, o poema diz assim: Brinquedo. Brinquedo parado é enfeite. Brinquedo sem dono tem sede. Brinquedo em loja vive à toa. Brinquedo guardado não voa. Brinquedo quebrado não cresce. Brinquedo esquecido não mexe. Brinquedo escondido é vergonha. Brinquedo embrulhado não sonha. Brinquedo proibido é tão triste. Brinquedo feio não existe. E aí, então, esse é o poema que abre o meu livro Só de Brincadeira, que é um livro de poemas sobre brinquedos e brincadeiras, brinquedos novos e antigos, brincadeiras novas e antigas. E tem essa ilustração linda aí da Ana Cunha, que não é minha parente, né? É só uma ilustradora que tem o mesmo sobrenome que eu, e mora aqui em Belo Horizonte também, por coincidência, mas eu conheci ela há pouco tempo. E ela fez essa ilustração linda aí, que ao mesmo tempo é um cenário, mas é também um brinquedo, é uma espécie de um mobile. Não sei se está dando para ver, está muito pequeno, que essa pessoa aí está como se fosse um balancinho e a lua é também uma coisa pendurada no fio, os pássaros são pendurados no fio, é como se fosse um brinquedo também, né? Acho linda essa ilustração. Esse próximo aqui, que é a primeira página do livro Um Dia, um Rio. O livro Um Dia, um Rio é um longo poema, né? Tem livros de poesia que são vários poemas, né? É uma coletânea de poemas, a maioria, na verdade. Mas tem livros que são um único poema, né? Que vai se espalhando pelo livro. E é o caso de Um Dia, um Rio. É um poema que eu fiz em homenagem ao Rio Doce, né? Uma grande reflexão, um grande lamento sobre o que aconteceu com o Rio Doce, com a grande tragédia, né, que aconteceu em 2015, com a barragem que estourou e matou um tanto de gente, e matou todo o Vale do Rio Doce, né, milhares, milhões de animais e tudo. E é interessante que a poesia, então, também pode falar de coisas, né, factuais, de coisas atuais, ela não está descolada da realidade. Mas, no caso aqui, eu quero dizer que a primeira página ela também usa essa mesma lógica que eu falei aí antes com vocês, né? Que é tentar falar, dizer alguma coisa nova, olhar no caso aí para o Rio, com um olhar de estranhamento do familiar, né? O que a gente pode dizer sobre o Rio que não foi falado ainda, né? Que metáfora, que analogia que a gente pode fazer? O livro é o Rio contando a sua própria história. Primeiro ele conta como ele era antes da tragédia e depois o que acontece depois que ele foi atacado. E a primeira página diz assim, né? Um rio, cama de canoa, espelho da lua, caminho de peixe, carinho de pedra. Então é um pouco como se fossem definições poéticas de um rio, né? Um rio é uma cama de canoa, né? Ele é um espelho da lua, ele é um caminho de peixe, e ele é um carinho de pedra. Então, o que eu estou... né, a maneira como eu construí esse poema também foi na mesma lógica. Claro que o outro é sobre brinquedos, esse é sobre um rio, mas a lógica é a mesma, né? E tem outras diferenças. O outro tinha rimas, esse não tem rima, né? Então, o outro tinha o outro lado do cubo mágico, que é o da musicalidade, estava mais presente. Nesse aqui já é um outro aspecto. Mas, enfim, ambos são esse olhar de descoberta, esse alargamento dos sentidos, né, da palavra, o que é um brinquedo, o que é um rio, né, tentar falar coisas diferentes sobre esses fenômenos aí, né? E aqui é exatamente o poema que a minha filha ressuscitou lá na escola, que é o das Pintas da Joaninha.
né, que é basicamente a mesma brincadeira também, né? Quando eu fiz uma conexão entre duas coisas que aparentemente não tinha nada a ver. As pintas da Joaninha, a Joaninha toda pintadinha, e uma pessoa com catapora que também fica toda pintadinha, né? E aí eu fiz essa brincadeira. É um poema divertido, que a meninada adora. Toda vez que eu vou em alguma escola, tem alguém que ressuscita esse poema, porque ele faz muito sucesso com a meninada. As pintas da Joaninha. Joaninha de catapora já ficou com tanta pinta que perdeu até a conta. Coitada, nem sabe agora quais pintas são de nascença e quais são da catapora. Então, aí também mais ou menos a mesma ideia, né? De encontrar algo de novo, de inesperado, de surpreendente, nesse lado da surpresa, que é muito importante. Claro que esse aqui também tem o lado da musicalidade, da rima, inclusive esse poema já foi musicado até. E mais, aqui agora a gente já pula um pouco para um outro lado da poesia, que é o lado da brincadeira com a palavra mesmo, né? Explorar a forma da palavra, a sonoridade, as semelhanças entre certas palavras, e que eu acho também muito bacana, né? O Zé Paulo Paes fazia isso lindamente, né? No seu trabalho na poesia para brincar, né? Que a poesia dele era uma poesia muito de brincadeira com as palavras, né? O Zé Paulo falava uma frase que eu adoro, que perguntaram para ele qual que era a idade dos poemas, né? Para quem ele escrevia, ele falou assim que eu escrevo poemas para crianças normais e adultos avançados. Eu acho genial isso, né? Toda a poesia, eu acho que o infantil é um pouco isso, né? Ela é para crianças normais e para adultos avançados. E aí esse é o do Trem Doido, que é uma brincadeira com, né, várias palavras que são similares, né? Então ele fala... Trem doido é uma coisa que todo mineiro fala, né? Para a gente tudo é trem, né? Uma caneta é um trem, um copo é um trem, um computador é um trem, tudo é trem. E aí, então, o trem doido é o quê? Piuí! Faz o trem bem comportado. Piuí, ui, ui, ui! Faz o trem exagerado. Piauí! Faz o trem naquele estado. Peraí! Que esse trem já está cansado. Então, é a coisa, né, de perceber a semelhança, né, entre as palavras, o piuí, o piauí, o peraí, e ainda espichar o piuí do trem exagerado, e fazer um poema baseado nessa brincadeira. É um poema gostoso de ler em voz alta, né, de fazer pergunta e resposta, que eu gosto sempre de fazer isso com a meninada. Então, esse aqui já explora mais esse outro lado aí da poesia, que é a brincadeira mesmo com a palavra. É o caso também desse poema aqui, o Profissonhos, que eu fiz. O mote dele, lógico, uma inspiração, veio daquele verso do Drummond: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução, né? Um verso muito conhecido do Drummond. A partir dele eu fiz essa brincadeira aí com o que a gente chama da palavra valise, né? A palavra valise é aquela que pega o início de um e o final de outra, ou que mistura duas palavras em uma só, né? Que um valise no sentido de uma mala, de uma bolsa, algo que você pode misturar duas coisas numa só. E aí eu fiz o Profissonhos, né? Que é profissões e é sonhos. E aí fala: se eu me chamasse Alírio, seria florista, lírio. Se eu me chamasse Marcílio, seria oculista, cílio. Se eu me chamasse Osmar, seria almirante. Se eu me chamasse Baltazar, seria cartomante. Se eu me chamasse Olavo, seria zelador. Se eu me chamasse Antenor, seria cantor. Se eu me chamasse Escobar, seria garçom. Se eu me chamasse Arlindo, seria galã. Se eu me chamasse Francisco, seria faxineiro. Se eu me chamasse Fernando, seria Romero. Se eu me chamasse Jacinto, seria manequim. Se eu me chamasse Djalma, seria Serafim. Se eu me chamasse Vanderlei, seria advogado. Se eu me chamasse Domingos, seria folgado.
Então, aí é a brincadeira mesmo de uma palavra que tem outra dentro, né? E, claro, tem também as rimas e tudo, mas a brincadeira mesmo que gerou o poema é essa coisa de uma palavra que tem um nome dentro, né? O Alírio tem o lírio dentro, o Marcílio tem o cílio, o Osmar tem o mar, tal. E uma coisa muito bacana é o que o ilustrador, o Gilles Edouard, fez com a ilustração, que ele criou quase como se fosse mais um verso do poema. Ele criou a Maria do Socorro, né? Como se fosse, se eu fosse um atleta, me chamaria Maria do Socorro, né? Que tem dentro do socorro tem o socorro. É muito bacana a sacada aí do ilustrador. Também um poema que vai na linha da brincadeira com a palavra. Outra questão outro lado, vamos dizer, da poesia é o lado mais da emoção mesmo, né? do sentimento, do lirismo reflexivo e tal. E eu exploro isso, por exemplo, no poema Castigo, que fala que eu escrevi há mais de 20 anos atrás, é de 98 o livro, mas parece que a gente estaria falando da nossa pandemia, né? De hoje em dia, quando a gente está todo mundo preso, todo mundo de castigo dentro de casa, né? E o poema diz assim: Castigo. Podem me prender no quarto, eu saio pela janela. Podem trancar a janela, eu fujo pelo telefone. Podem cortar o telefone, eu pulo dentro de um livro. Então, olha como que é o movimento, né? Assim, o castigo é aquilo que vai te prendendo, né? Aí você sai pela janela, você vai para fora. Você foge pelo telefone, você vai para fora. Mas quando você vai para o livro, você pula para dentro de um livro. Então, é um movimento, né, de oposto. É uma fuga para dentro, né? Que é a fuga para o livro, né? Então, aí a gente já está num outro tipo numa outra pegada da poesia, que já não é nem aquela coisa do olhar de descoberta, mas não é também a brincadeira com a palavra, é uma coisa de pensar as emoções, os sentimentos. Então, é uma outra pegada que o poema pode ter, né? Ou também esse da boneca, que é também do Só de Brincadeira, que fala assim: boneca, ela é de pano e dorme aqui na minha cama. Ela é de lata e fala feito maritaca. Ela é de plástico e adora se enfeitar. É de borracha igual e outra igual ninguém acha. É porcelana e sei que ela também me ama. Então é a coisa da companhia da criança, da amizade com uma boneca, né? Da relação maternal que uma criança estabelece com as bonecas e tal. E tem, mais uma vez, uma ilustração linda da Ana Cunha, né? Com essa bonequinha preta aí, que ficou tão bonita. Enfim, né? São aspectos bem diferentes que o poema pode explorar. E um lado que eu acho que é muito bacana e que eu gosto sempre de falar é o lado da visualidade, né? A gente falou muito do lado musical, do lado sonoro, do lado de declamar, de recitar, ressuscitar a poesia, mas existe também uma vertente, um aspecto da poesia que é da visualidade, né? Que é explorar o poema como um objeto para ser olhado, né? E aí tem a ver com o formato da letra, o tamanho da letra, o desenho dessa letra, como que essa letra se distribui na folha, no espaço, né? Num verso, ou às vezes não tem verso, fazendo um desenho. E eu acho que é muito bacana também, eu acho que é pouco explorado esse lado. Assim, né? Eu vejo poucos livros exploram esse lado. O Mário Alex, que é um grande poeta da visualidade, está aí assistindo, e né, é um cara que trabalha isso muito bem. Mas a gente tem o Zé Carlos Aragão, que faz isso também de maneira muito bacana para criança, tem o Sérgio Caparelli, né, alguns poetas que fazem exploram esse lado específico aí do cubo mágico, que é o lado da visualidade. Muitos poetas nunca pensam nisso, mas outros
pensam, né? Eu acho que é legal a gente ter consciência de que existe essa questão, que ela também pode estar dialogando com as outras. Então, esse é o poema da Lesma, que está no meu livro Vendo Poesia, é o único livro que eu escrevi e ilustrei, porque não é propriamente ilustração, né? A poesia visual, o próprio texto é a própria imagem, né? A imagem faz parte do texto, o texto faz parte da imagem, as duas coisas são conjugadas, são criadas juntas e construídas juntas. Então, nesse caso, o poema da Lesma, ele tá, né, dá para ver que ele faz um caminho de lesma aí, mas além disso eu pus 4 S's. Cada vez que tem a letra S eu pus 4 vezes, que aí na hora de ler a gente pode ler ele meio arrastado, como se fosse uma lesma mesmo, né? A lesma passa sobre a folha e gasta um século a ler cada sílaba num sussurro. Então, a própria visualidade vai, né, sugerindo essa lentidão, esse arrastado, essa gosma da lesma. Aqui é de um outro livro meu de poesia visual, que é o 22 Brincadeiras de Linhas e Letras, o Xi, e essa é uma versão animada que eu fiz, né, um vídeo do poema O Gol de Letra. A gente estava falando do futebol antes de começar a nossa mesa aí, né? O Alex gosta muito de fazer poemas ligados ao futebol, e eu fiz esse aí do Gol de Letra. Né? Que o Gol de Letra, para quem conhece futebol, é um lance raro, né? De o cara pôr a perna por baixo da outra e conseguir acertar a bola e fazer o gol ainda. É um lance super raro. Mas no caso aqui é uma brincadeira com a própria expressão gol de letra, né? O gol de letra feito de letras mesmo, né? O G fazendo a trave, o goleiro, o O com a bola e o L com a chuteira e o pé do jogador. Essa é a versão animada, o poema mesmo é assim, né? No livro ele está dessa maneira. Né? Claro que o livro não dá para fazer a animação, mas eu fiz a versão animada, que está no meu site. Quem quiser entrar no meu site, eu tenho vários poemas animados lá, é escritorleocunha.com. Não tem BR, é escritorleocunhadireto.com. Vocês vão ver poemas animados, outras brincadeiras que eu faço, anagramas e outras coisas lá, é divertido de olhar. Uns vídeos também com esses poemas animados e tal. Então, não é só para a gente fechar aqui, né, eu quis explorar com vocês. Claro que isso aí é algo que eu desenvolvo de forma bem mais complexa num capítulo de um livro que eu organizei, que é o Poesia para Crianças, Conceitos, Tendências e Práticas, que foi publicado pela Positivo. É um livro que ganhou o prêmio de melhor livro teórico pela Fundação do Livro Infantil, lá em 2013, 2014. E um dos capítulos eu desenvolvo esse conceito aí do cubo mágico e vou explicando, detalhando, né, de forma um pouco mais teórica. Quem tiver curiosidade pode procurar esse livro. Muitas bibliotecas públicas, bibliotecas de escolas públicas têm esse livro, que ele foi para o PNBE do professor. Então, depois, quem tiver oportunidade pode procurar na biblioteca da escola, que provavelmente vai ter esse livro lá. Poesia para Crianças, Conceitos, Tendências e Práticas, onde eu desenvolvo essa ideia do cubo mágico. E então, acho que a gente já está estourando o tempo, né? Mas vou parando por aqui. Não sei se a gente vai ter um tempinho para perguntas ainda, que todos nós acabamos estourando, né? Léo, muito obrigado. Aqui nos comentários, né, tanto a professora Benigna, que é minha supervisora no estágio e está aqui presente, né, e pediu para externar os agradecimentos dela. Ela está ela está impossibilitada de usar o áudio e a câmera nesse momento, mas pediu para transmitir esse agradecimento a vocês três. Foi uma alegria ouvi-los. Os comentários todos no chat são absolutamente elogiosos, né? Em relação ao professor Helder, né? Destacaram
a beleza, né, e a relevância do conhecimento da dimensão oral da poesia e de como isso é fundamental para que o poema se realize como sentido e como experiência com os leitores, sobretudo as crianças. Na fala da Goimar, muitas pessoas comentaram a respeito da relevância das experiências pedagógicas, dessas práticas que favorecem a formação do leitor de poesia na infância, né, e também esse aparato conceitual, teórico que você trouxe para relacionar essas questões. E também se divertiram muito, Léo, com a sua leitura dos seus poemas, com os jogos rítmicos, o jogo visual. E é bem curioso, porque a gente começou com o Helder ressaltando essa relevância da realização oral e vocal do poema, e você chama atenção no final para um outro elemento, o elemento da visualidade também, do poema impresso, de que isso também é um aspecto fundamental para outros modos e outras entradas para a leitura dos poemas, né? Das experiências que você mostrou, Goimar, o pessoal gostou muito do Poesia no Ar, acho que é essa a expressão, né? Eu acompanho com carinho já há algum tempo a experiência da Cooperifa, lá com o Sérgio Vaz. Poesia no Ar, sim. É um trabalho lindíssimo. Ele é genial. Ele é genial. O Poesia no Ar, gente, é aquilo, né? Eu não posso falar, eu não consigo saber se está rolando agora, porque se aconteceu esse último ano, né? Por causa das questões da pandemia, tudo, você vê que todo mundo se reúne para soltar na mesma hora. Mas é uma ideia genial para fazer na escola, no bairro, em qualquer lugar que você trabalhe com leitura. É muito bonito. Metafórico, potente, eficaz e baratinho. Perfeito. Aqui tem alguns livros. Os meus livros, eles vivem espalhados entre o Rio Grande do Norte, o Ceará e Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, eu estou aqui com alguns deles. O livro que o Léo fala dessa experiência dele e que é, inclusive, adotado pelo PNB, é esse aqui, é o Poesia para Crianças, Conceitos, Tendências e Práticas, que tem texto dele, tem texto de outros colegas que tratam sobre poesia. É um livro fundamental para a área. Vários poemas que o Léo estava lendo são daqui desse livro, Só de Brincadeira, que é ilustrado pela Ana Cunha. É um livro lindíssimo. Aqui tenho as duas edições os dois volumes, na verdade, do Pássaros e Bichos na Voz de Poetas Populares, que é o primeiro organizado pelo Helder, e o segundo ele já organiza junto com o Marcelo Soares, que, além de ser um grande poeta, é também um exímio estilogravurista, um ilustrador incrível. E Goimar, os da Goimar não estão aqui comigo, mas eles estão no Ceará, Goimar. O Estrelas são como pipocas, são pipocas, acho que é isso. E o Quem Tem Medo de Papangu. Que são... você está com eles aí, mostra aí, perfeito. Muito... O Estrelas são pipocas e o Quem Tem Medo... e o Quem Tem Medo de Papangu são ambos da editora Cortez, tá? Isso. Depois que me ocorreu também, eu falei, gente, eu devia ter lido um poeminha meu, pelo menos. Esqueci. Eu queria perguntar para vocês, para a gente concluir, o que a gente ganha quando traz mais de um convidado é a possibilidade de ouvir diferentes experiências, né, e diferentes pontos de vista sobre um assunto. E a gente perde a possibilidade de ouvir mais. Então, essa vai ser a deixa para que a gente possa se reunir em outros momentos aí para ouvir mais e melhor o Helder, para ouvir mais e melhor a Goimar, para ouvir mais e melhor o Léo Cunha. Mas eu queria perguntar para vocês, considerando o público específico
da disciplina, que são professoras e professores em formação, né, na licenciatura em Pedagogia do IFCE Campus Canindé. O que é que vocês... Claro que vocês já falaram um pouco disso nas falas, mas para que a gente conclua esse nosso encontro, o que é que vocês diriam para essas futuras professoras, para esses futuros professores, como sendo fundamental para que a escola seja e siga sendo um espaço de formação leitora, de formação literária, sobretudo de poesia, revolucionário no sentido das formas, dos temas, das autorias, das materialidades. Então, o que é que vocês pensam sobre isso? O que é que vocês diriam para essa galera que está aqui? Claro, para os convidados externos também, mas, sobretudo, para a turma da pedagogia. Posso começar? Já começou. Vixe, Maria, não é uma coisa que eu penso muito. Esse é um tema que eu, quando estava escrevendo Arte de Criar Leitores, sempre pensei muito, refletia muito sobre isso, né? Visito muita escola, desde que não era tão atuante como escritora, mas como jornalista, porque trabalhei muito tempo na Secretaria de Educação aqui de São Paulo. Então, viu, André, eu acho que, sobretudo para todo mundo que está cursando aí essa profissão tão cara, tão maravilhosa, tão essencial, é sempre pensar que a escola, por mais que ainda esteja até fisicamente arraigada na tradição, ela não pode se perpetuar em como está. Tudo que existe no mundo foi pensado, foi um sonho primeiro. Então, as escolas têm que partir desse pressuposto, né, de ouvir o outro, de dar asas para o sonho das crianças, né, de possibilitar que eles se expressem. Então, lá atrás, né, antes da gente ter tantos modelos de avião aí circulando pelo mundo todo, aquilo foi um sonho, né, do Santos Dumont e dos seus possíveis outros inventores aí franceses, que é essa guerra de quem foi que criou primeiro o quê, né? Mas, enfim, tudo foi um sonho, né? Existe um livro da Michelle Petit, que eu gosto muito, que chama Os Jovens e a Leitura, esse aqui, em que ela traz uma reflexão muito potente e bonita, dizendo que é isso, né? Nada acontece se não houver o sonho primeiro. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, agora a gente está falando muito da ciência, por causa da questão da vacina, mas eu duvido, né, que todos esses cientistas que estão aí, seja nos laboratórios, seja na NASA, eles tenham se encantado e assim, lá no começo, de repente por causa de uma aula de física, de química ou de matemática, né? Eu aposto que eles foram leitores de Júlio Verne, sabe? Assim, e a professora fala muito isso também. Essas pessoas que sonham com o futuro e que acreditam que podem mudar tudo, né? Elas partem sempre do sonho. Então, como professores, eu acho que isso é fundamental, né? É você escutar o sonho daquelas crianças, dar asas a esses sonhos, né? Quando eu citei aqui a minha professora Thaís, que dava aula numa 4ª série do ensino primário, e que teve uma sensibilidade com os meus textos, com a minha redação, e disse assim, olha, você tem um texto muito bom, tal. Eu acreditei naquilo, André. E é por isso que eu estou conversando aqui com vocês hoje. Então, a potência de um professor dentro de sala de aula, ela é imensa, para o bem ou para o mal. Né? Ela pode acabar com uma criança, com um sonho, com um jovem, com uma perspectiva, se ela, dependendo da dureza da crítica dela. Claro que a gente tem que, né, dizer que, olha, isso aqui você pode melhorar e tal, mas existem formas de dizer isso. E quem está na pedagogia, quem está nessa profissão de educador, de mediador de leitura, tem que ter essa sensibilidade. Como você vai falar? De que forma você vai falar? Que sonhos você vai regar, né? Daquelas crianças todas para as quais você está trabalhando todos os dias. Então, acho que a vida é sonho, a literatura é sonho, o futuro parte do sonho. Então, a escola que fisicamente tem aquela configuração de todo mundo um atrás do outro, aquela lousa, a professora lá na frente falando, que é uma coisa tão de séculos atrás e que não muda, devia estar todo mundo em círculo, né, para começar, numa roda, né, sem aquela coisa de lá na frente, o do fundão. Isso é tão antigo, né, André? Eu tenho um amigo roteiristas que falam coisas muito duras, assim, infelizmente, eu já não trabalho mais com roteiro, né, pelo menos por enquanto dei uma parada, mas assim,
Quando você não consegue autorização para gravar numa penitenciária, numa cadeia, sabe qual é o local mais próximo fisicamente a isso? A escola. Você grava numa escola, você filma a grade, as grades da janela, olha que horror! Entendeu? Então, assim, aqueles blocos de concreto com aquelas grades, então a escola tem muita coisa para melhorar, né? Nem a construção dela, a parte do lúdico, nem dentro da sala de aula é muito difícil os professores trabalharem sempre com o lúdico. Então, vocês estão aqui ouvindo a gente falar de poesia, são quase 9 horas da noite, né? De uma quinta-feira, dá todo mundo muito cansado, me empolguei agora aqui, me peço desculpas, mas é isso, é fundamental prestar atenção no sonho, no futuro e nas possibilidades de quem está dentro de uma sala de aula, em quem essas pessoas vão se transformar, né? O Brasil está todo errado, né? A gente está vendo isso agora, né? Então tem muito para ser consertado, sabe? Muito para ser consertado, né? Milhões de pessoas votaram em quem está no poder agora, destruindo tantos sonhos, ceifando tantas vidas. Então, veja quanta coisa a gente tem que trabalhar, né? A formação do ser humano, a formação da crítica, a formação política, e aí, de novo, a gente volta para o Paulo Freire e vai voltar até morrer, né? Porque é isso, tá tudo lá, né? Aí é isso, me empolguei, é isso, gente, desculpa. Obrigado, Goimar. Olha, Léo, vamos lá, Léo. Deixa eu falar primeiro, fechar com o Helder aí. Gostei demais do que o Goimar falou, assina embaixo tudo, isso aí. Para falar de um outro aspecto, eu acho que uma sugestão que eu faço é para conhecerem bem o acervo das suas bibliotecas, né? A gente tem uma sorte não uma sorte, mas, né, uma coisa boa que a gente tem são os programas de compras de livros pelo governo federal, pelos governos estaduais, e muitas vezes as escolas públicas têm até acervos melhores do que e mais variados do que as escolas particulares, por causa desses programas e que contemplam a poesia, contemplam o teatro, contemplam a prosa poética, né? Uma grande variedade de estilos, de gêneros, e muitas vezes o próprio professor não tem uma intimidade com aquilo ali. Então, conheçam esses acervos, que poetas que estão ali, que gêneros, eu falei muito dos tipos de poesia, né? Que tipos de poesia que estão ali, de variadas épocas, de variados assuntos, de variados formatos. Eu acho que isso é fundamental para encantar a meninada, para depois chegar com um poema, para você ler o poema para sua criança, você, né, ressuscitar ali para a criança. É bom que você tenha um repertório, é importante que você tenha um repertório. Então, né, cada professor capricha na construção desse repertório e que, com certeza, o resultado vai ser muito rico para frente. Obrigado, Léo. Vamos ouvir o Helder agora. Bom, é difícil resumir alguma coisa, mas talvez o que eu pediria aos jovens estudantes de letras e pedagogia é que desconstruísse dentro de si um pouco uma coisa que é muito forte, que é o pedagogismo, o tarefismo, o pragmatismo com a poesia, o conteudismo. É impressionante como isso é muito forte. Muitas vezes as pessoas dizem, sim, mas eu faço o quê com o poema? Leia, converse. Parece que se não tiver uma tarefa, não tem valor. Ora, o ato de ler já é a tarefa, já é a experiência. E reeducar as próprias crianças. Os alunos, quando eu dava aula no fundamental, diziam assim, professor, e depois que eu ler? Leia de novo, leia para o colega, comente. Não precisa, né, de uma tarefa, não precisa de aprender um conteúdo, mas de buscar uma vivência, um diálogo, uma conversa. Então, se desvencilhar um pouco desse conteudismo e mergulhar um pouco mais no encantamento, no lúdico, na gratuidade, na fantasia que os poemas podem trazer. Maravilha. Helder, a Sandra Eli Bezerra, que formou em letras lá na UERN de Açu, não é? Inclusive comentou mais atrás que
usou seus textos como referencial teórico da monografia dela e tudo mais. Tá aqui lembrando que ler já é uma atividade, né? Para quem está sempre preocupado em uma tarefa a partir do poema, a partir do conto, da crônica, o próprio ato de ler é uma prática, é uma atividade, né? Eu quero pedir, pessoal, que quem puder ligar a sua câmera para a gente fazer uma foto e registrar esse nosso finalzinho de aula, por favor, faça. E tem uma coisa importante, vocês não podem, tanto quem ligou a câmera quanto quem desligou, evita comentar no chat agora, porque senão alguém vai ficar encoberto na hora quando os balãozinhos subirem aqui. Olha aí, várias pessoinhas aparecendo. 1 minuto mais para todo mundo se ajeitar. Na verdade, nem precisa, né, gente? É só ligar a câmera. Você vai fazer um print e vai mandar para a gente, André? Por favor, a gente posta nas redes depois. Tá certo, manda sim. Manda por zap para mim, eu sou mó pidona, gente, socorro. Perfeito. A gente fez hoje, André, só fechando aqui, eu lembrei de outra frase tão linda do Bartolomeu Campos de Queiroz, que ele fala: literatura é um pretexto para o encontro, né? É o que a gente fez hoje aqui, que bom. Coisa linda, mas é isso, uma das coisas mais bonitas que os meninos da pedagogia têm comentado sobre esses encontros é da alegria e da possibilidade de estar aprendendo, de estar conhecendo. Por exemplo, eles leram poemas seus e poemas do Léo, e também assistiram um minicurso do professor Helder sobre poesia para parábola, que está disponível no YouTube, inclusive super indico, tá? Para os convidados, o pessoal externo que está aqui, é um minicurso excelente. E aí, de repente, das 6h30 estamos aqui reunidos com eles, vendo vocês, vendo os autores, vendo os pesquisadores que eles têm lido, e tem sido uma experiência muito, muito grata e muito feliz, tanto para eles, como também para mim, para a Benigna, que, enfim, sempre aprendemos com todos vocês. Agora, no 3, todo mundo sorri, tá bom? E não escrevam no chat, tem gente escrevendo no chat, espera um pouquinho. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Foi uma. Deixa eu fazer uma segunda para garantir. 3. Já pulei o 1, 2, porque estamos um pouquinho além do horário. É isso. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito ao Helder, a Goimar, ao Léo. Quero agradecer muito a todas as pessoas que se inscreveram e se interessaram em participar de outras instituições. Quero agradecer especialmente a professora Benigna, que tem topado e animado com todas essas ideias, e especialmente a turma de alunos, aos meninos e às meninas da pedagogia, que muito gentilmente, muito animadamente tem acompanhado esse percurso, essa trajetória por vários temas e aspectos da literatura para crianças brasileira. Valeu, gente, muito obrigado. E a gente se encontra por aí presencialmente, vacinados, e em muito breve. Beleza, abração, obrigado, até a próxima. Tchau, gente, obrigada, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Helder, muito boa noite.